Ô, Coronel, e quando a gente fala sobre suposto golpe, também acho que é importante fazer essa ressalva. Em muitos casos, o que a imprensa está tratando como suposto golpe foi a simples cogitação de acionamento de dispositivos constitucionais. Por exemplo, discussão sobre adotar estado de sítio, artigo 142 da Constituição, a simples cogitação ou diálogos tratando desses dispositivos que são constitucionais está sendo tratada como golpe, né? Então, quando surgem notícias como essa, de que um ministro da Defesa era favorável a golpe, o outro não, é simplesmente sobre medidas como essas que a gente está falando, né? Não é sobre suposto, sobre golpe de Estado, é sobre adotar ou não dispositivos que estão na Constituição, mas a simples cogitação disso parece que foi criminalizada, não, Coronel? Exato, Vitor. E agora eu vou te pedir licença para esclarecer algumas coisas para a nossa audiência e eu vou precisar de um pouquinho mais de tempo. Eu estava com você no Pingo nos Is, Vitor, quando nós discutimos e debatemos esses instrumentos constitucionais que você está falando à exaustão. Vou dar um exemplo. No Pingo nos Is, eu expliquei para a população o que era o Conselho da República e sugeri do ar que o presidente deveria considerar essa possibilidade, já que ele estava em uma situação de muita complexidade e o Conselho da República, para quem não lembra, né, ele foi regulamentado na Constituição no artigo 89. Ele é um órgão superior de consulta e aconselhamento do presidente da República para assessorar o presidente em momentos de crise. E o Conselho da República normalmente é utilizado, inclusive o presidente Michel Temer utilizou esse artifício, ou seja, esse artigo constitucional, ele teve que tomar uma decisão sobre uma intervenção federal no Rio de Janeiro, fez uma intervenção híbrida, inclusive com o próprio general Braga Neto como interventor no Rio de Janeiro, e somente na segurança pública, mantendo ali o governador Pezão, uma solução muito híbrida, podemos dizer, mas um momento de crise. E o presidente Bolsonaro, Vitor, ele passou por todos esses assessoramentos. De fato, o ministro da Defesa estava em uma situação muito complexa. E eu vou lembrar a nossa audiência por quê. O presidente Bolsonaro, ele tinha desconfianças de que o processo eleitoral não seria bem conduzido. E ele fez várias dessas denúncias desde 2018, quando ele foi eleito e já dizia, apesar de ter vencido, que necessitaríamos de um aperfeiçoamento no nosso processo. E o que aconteceu? Quando ele leva essas inquietações a ministros de relações exteriores, a embaixadores, numa reunião em Brasília, por causa disso ele inclusive está agora inelegível. Mas ele já alertou atrás, mas ele tomou uma decisão. A decisão foi concorrer apesar disso. E quando ele concorre e há um relatório das Forças Armadas falando sobre as fragilidades do processo, o ministro Alexandre de Moraes, na época, ele solicitou o relatório logo após o primeiro turno. E o presidente Bolsonaro tomou a decisão, junto com seus assessores, de só enviar o relatório após o segundo turno. O que acabou ensejando que o Valdemar da Costa Neto, que também nós entrevistamos no Pingo nos Is, e na época nós perguntamos a ele, você entregou ali um pedido de reconsideração, de investigação do segundo turno, mas por que você não fez isso no primeiro turno? E por que o ministro Alexandre de Moraes riu na sua cara, em menos de 24 horas, lhe deu uma multa de 22 milhões e disse que o senhor estaria fazendo uma litigância de má-fé? Sabe por quê? Porque quem venceu o primeiro turno, Vitor, foi o PL, foi o presidente Bolsonaro. Eles venceram o primeiro turno com 99 deputados, elegeram senadores, elegeram governadores, colocaram em segundo turno, inclusive venceram no estado maior e mais importante da federação em São Paulo. Então vejam que havia uma decisão política e o Valdemar, na época, resolveu fazer uma litigância só em relação ao segundo turno. E o ministro Alexandre de Moraes simplesmente desconsiderou e disse que esse relatório das Forças Armadas, que baseava aquela argumentação, ele agradecia e que no momento oportuno ele ia se debruçar sobre aquele relatório. Então, na verdade, se criou uma situação, Vitor, que logo depois nós explicamos para a população que o presidente Bolsonaro poderia, naquela crise, já que ele entendia que o processo havia sido injusto, ele podia entrar com a impugnação.
no Pingo nos Is, Vitor. Você estava lá, eu expliquei para a população que havia 15 dias, segundo a nossa Constituição. Veja que na Constituição ela esclarece que nós temos 15 dias a partir da diplomação para apresentar um pedido de impugnação com as suas provas, com as suas argumentações. A diplomação do presidente Lula foi no dia 12 de dezembro, mesmo dia que o cacique Sererê foi preso, e aconteceu toda aquela confusão em Brasília. Confusão essa que tem todas as características de ter sido muito bem arquitetada e planejada. Mas viremos essa página. 15 dias, Vitor, do dia 12 de dezembro, nos colocava já ao final de dezembro. E quem assumiria a presidência da República para desfazer esse imbróglio? O presidente da Câmara dos Deputados. Então não seria o presidente Bolsonaro que resolveria o pedido de impugnação. O próprio presidente da Câmara teria que fazer as investigações ou aguardar que a Justiça julgasse o pedido de impugnação para aí decidir se convocaria novas eleições ou se de fato daria posse ao diplomado que já estava, que era o presidente Lula. Todo esse imbróglio foi explicado, Vitor, à exaustão. E tudo isso o presidente Bolsonaro analisou as linhas de ação. Todas essas linhas de ação culminavam no afastamento do ministro Alexandre de Moraes. Por quê? Porque ele seria citado como parte, como responsável no pedido de impugnação por todo esse problema. Então veja que era uma situação crítica. O ministro Alexandre de Moraes, embora ele esteja fazendo isso desde lá até agora, sendo o acusador, o julgador, o investigador, na época, se ele fosse citado como responsável pelas ilegalidades ou pelas injustiças ou por aquilo que o presidente Bolsonaro colocasse no pedido de impugnação, ele não poderia julgar o seu próprio ato. Então, esse imbróglio, essa crise que se formou, o presidente Bolsonaro decidiu que não tinha condições políticas de vencer esse imbróglio. Ele poderia apresentar o pedido de impugnação, mas o Arthur Lira iria conduzir o processo junto com o Senado, que era contrário ao presidente, o STF contrário ao presidente. E as Forças Armadas e os comandantes militares, todos conversaram com as linhas de ações que havia e disseram ao presidente: não tem chance de prosperar. E ele tomou a decisão de se ausentar, veio aqui para os Estados Unidos um dia antes do término do seu mandato. Essa é a história, Vitor. O tal do golpe, o minuta do golpe, são esses estudos que foram feitos. Inclusive, hoje, no documento que eu estava observando ali, esse documento fala que há um núcleo jurídico. Claro, havia assessores jurídicos do presidente, assessores militares, todos estavam ali tentando achar uma solução. Não foi encontrada a solução. E o que acontece no ambiente democrático quando não há uma solução? Serrão e Dárcio. O que acontece é o checkmate, vamos para a próxima eleição. Eles venceram, como o Barroso disse, nós vencemos o bolsonarismo, perdeu o Mané. E eles tiveram que partir para a próxima. E nós estamos nesse processo agora, com as eleições municipais mostrando que o processo de virada está acontecendo. Então esse ato que nós estamos presenciando é um ato de desespero. É só isso que eu quero te dizer, Vitor.